E agora com vocês, o Eric, que vai ser o nosso ministro de cura dessa tarde. Ele desde pequenininho, gente, ele está no programa de cura, ele era criança. Ele já foi para o programa de cura e cresceu, né, dentro disso, crendo nisso, como a gente crê na cura da alma. E hoje ele saiu lá de Vitória, né, tirou lá de Vitória do Espírito Santo, tirou o tempinho de férias dele, mas a esposa, Larissa, que veio acompanhar, estar com ele, para estar conosco nessa tarde, ministrando o que o Espírito Santo já falou para ele falar conosco, amém? Então, prepare o seu coração, crie expectativa do que Deus vai fazer na sua vida nessa tarde, em nome de Jesus. E com vocês, Eric lindo! Glória a Deus, te amo, irmão. Vamos orar, né? Agradecer a Deus, porque nós sabemos que é Deus que faz. É Jesus que faz todas as coisas. E a Ele toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, ações de graças. Porque Ele faz todas as coisas. E o Eric é instrumento para Deus fazer nessa tarde, em nome de Jesus. Estenda suas mãos e crie expectativa e ore daí. Por você e pelo Eric. Para Deus usá-lo segundo a vontade do Pai. Pai, nós te adoramos. Meu coração está pulando de alegria, Pai. Muita alegria no meu coração. Porque eu creio, Pai, no que eu estou vendo. Eu creio no invisível. E eu sei que é o Senhor que faz todas as coisas. E o Senhor é bom. E o Senhor é bom. E nós te adoramos porque o Senhor é bom. E todas as coisas foram planejadas no céu pelo Senhor. O Senhor planejou cada detalhe desse dia, dessa tarde. O Senhor planejou as pessoas que deveriam estar aqui para receber do Senhor nessa tarde. E meu coração pula de alegria, Pai. Eu estou muito grata. Muito grata porque o Senhor tirou o Eric e a Larissa lá de Vitória no Espírito Santo. Para trazer para nós aquilo que o Senhor preparou no teu coração. E derramar sobre a igreja de Jesus. Rios, rios, rios. Eu vejo os rios descendo, Pai, os rios de águas vivas. Eu vejo os rios de cura. Eu vejo os rios do milagre. Pai, eu sei que estar aqui é um milagre. É um milagre estar aqui. E o Senhor planejou todas as coisas. Planejou o coração de cada pessoa para estar aqui. E nós te adoramos por aqueles que vieram de longe ou de perto. Te adoramos por aqueles que ficaram sabendo e se renderam a ouvir o Senhor estar aqui nessa tarde. E eu te agradeço por cada pessoa, Pai, por suas famílias, por seus lares, por suas casas. Pai, que enquanto eles estiverem aqui, o Senhor esteja guardando os bens de cada um, protegendo com o sangue de Jesus os bens de cada um, protegendo as suas famílias, protegendo os amores das suas vidas. Pai, em nome de Jesus nós te adoramos. Receba a nossa adoração, Pai. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão. De um coração cheio de gratidão. De um coração cheio de ações de graças. De um coração que te adora pelo que tu és. Pelo que tu és nas nossas vidas. O papaizinho querido nosso. O Pai amado que cuida de cada filho. De cada um que o Senhor levantou para estar aqui nessa tarde. Te adoramos pela equipe toda que está aqui para nos servir. Para servir a igreja de Jesus. E eu te adoro, Pai, por essa equipe abençoada, cheia de Jesus, com a unção de cura sobre eles, que estão prontos a servir a igreja de Jesus. E eu sou grata pelo Eric e pela Larissa. Pai, muito obrigada pelos seus filhos, pelo sim dos dois. Te agradecemos com o coração cheio de gratidão. E eu entrego, Pai, o Eric nas tuas mãos. Dribla a alma do Eric, Pai, para que o teu Espírito flua através dele. Que ele seja usado como instrumento nas tuas mãos, instrumento de cura, de vida, de libertação, de restauração e de salvação. Pai, em nome de Jesus, toma a vida dele em tuas mãos, a casa dele e os bens dele. Cobre com o teu sangue, Pai, tudo que é dele, tudo que leva o nome dele. Toda a família dele que leva o nome dele, cobre com o teu sangue, Pai, em nome de Jesus. Envia anjos para guerrear por ele aqui conosco, pela família dele lá em Portugal, por aqueles que estão ligados a ele e a Larissa, onde qualquer lugar do mundo que eles estejam. Pai, nós nos alegramos em Ti nessa tarde. E que o Senhor use o Eric para a glória do Teu nome. Que a glória seja para Jesus
e que os rios continuem fluindo sobre ele e dele para a igreja de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Boa tarde. Vocês estão aí? Amém. Deus abençoe vocês nesse dia. Sempre que eu perguntar vocês estão aí, é só para checar se vocês estão aí mesmo. Vocês podem responder só um amém, que eu vou saber que vocês estão comigo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Eric, como o Neil falou. Eu sou filho do pastor Alexandre, atualmente agora da Monte Sião, Portugal. Eles foram para lá agora em maio desse ano. Eu sou ovelha do pastor Jucimar, da igreja Monte Sião de Linhares, lá no Espírito Santo, desde 2001. E não porque eu sou velho, tá bom, gente? Eu sou bem novo, eu só comecei novo também. Então, se achar que eu tô velho, vocês... Não é isso, eu só comecei bem novinho mesmo. E eu caminho com o pastor Jucimar desde bem pequeno, e meus pais se converteram quando eu tinha por volta dos meus 4 anos de idade, depois que eles saíram do Rio e foram para o Espírito Santo. Antes disso, meus pais não eram cristãos, não tinham um lar cristão, não tiveram a oportunidade que eu tive de ser criado dentro do Evangelho, com a visão bíblica que Deus tinha sobre eles e sobre a vida deles. Mas eles se converteram para a honra e glória do Senhor. E logo depois de se converterem, eles foram para Monte Sião de Linhares, onde nós morávamos na época, e foi lá que eu cresci, foi lá que eu me formei. Foi de lá que, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, depois eu me desviei dos caminhos do Senhor durante alguns anos, e foi por causa da oração deles e do investimento deles em mim que eu retornei para os caminhos do Senhor. E foi lá que, depois de eu me perder, eu me encontrei de novo no colo do Pai. E eu quero conversar com vocês hoje, ao longo dessa tarde, sobre essa visão de cura, que é o tema do nosso seminário, pensando um pouco sobre o que é essa visão de cura, por que Deus tem uma visão de cura para nós, que cura é essa que o Senhor tem para nós. Eu quero pensar nisso com vocês através da palavra de Deus, caminhando pelos textos da Bíblia e vendo um homem especificamente, que viveu muitas das coisas que nós vivemos hoje, e um homem para quem Deus tinha uma cura, sobre o qual Deus derramou uma cura. Mas antes de nós falarmos e fazermos tudo isso, eu quero orar com vocês. Vocês oram comigo mais uma vez? Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, nosso Pai, Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor porque nós estamos sedentos e nós queremos beber do Senhor. Pai, é um sábado à tarde no qual nós poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa. O que não falta para nós é opções do que poderíamos estar fazendo, mas nós decidimos estar aqui. Nós escolhemos estar aqui nessa tarde, Pai. E nós usamos então o nosso poder de decisão para investir na nossa busca pelo Senhor. Porque nós temos sede, nós temos fome de Ti, nós precisamos de Ti, Pai. E eles não vieram aqui, o Teu povo não veio até aqui por minha causa, porque eu nada tenho e eu nada sou, Pai. Seu povo está aqui porque o Seu povo está sedento por Você. Eu estou aqui porque eu estou sedento por Você, porque eu preciso de Você, porque nós precisamos de Você. Então vem, Jesus, manifesta-te nesse lugar com a Tua cura, com a Tua unção, com o Teu poder. Vem, Jesus, visita cada um dos corações aqui e fala ao coração de cada uma dessas pessoas exatamente o que elas precisam escutar, da forma que elas precisam escutar, não o que elas querem escutar, mas o que elas precisam escutar. Senhor, me vença, Pai, porque eu não tenho nada de bom em mim para oferecer. Não há em mim a experiência, não há em mim a técnica, não há em mim nada senão o vazio pelo qual eu peço que o Senhor venha e se manifeste nessa tarde. Vem, Deus, vença as minhas limitações, vença as limitações dos Seus filhos, para que em tudo o Seu nome seja glorificado, em o nome de Jesus. Amém.
Queridos, antes de nós começarmos também, levanta a mão aqui quem já fez ou sabe o que é o programa de cura, só para ter uma perspectiva. Joia, beleza. O nosso seminário, Uma Visão de Cura, ele geralmente é ministrado no Brasil e nas igrejas do Brasil como o início dos programas de restauração emocional, como o início dos programas de cura. Nós já temos um programa de cura híbrido funcionando parcialmente presencial e parcialmente online aqui nos Estados Unidos. E nós temos programas de cura online espalhados pelo mundo afora, além dos nossos programas de cura presenciais no Brasil. Mas eu quero pensar com vocês hoje, dentro dessa perspectiva do tema do nosso seminário Visão de Cura, eu quero pensar com vocês sobre o que é essa visão de cura, que cura é essa da qual nós estamos falando, e pensar com vocês por que Deus trouxe para vocês esse tema nesse tempo, porque não se enganem, vocês não estão aqui por acaso, eu não estou aqui por acaso, eu estou muito longe da minha casa, e eu não estou aqui por acaso como vocês também não estão. Então, se nós não estamos aqui por acaso, Deus nos trouxe aqui com um propósito, amém? Amém. Vocês estão aí? Amém. Isso mesmo. Deus trouxe vocês aqui com um propósito, porque Ele quer mostrar para vocês uma visão de cura. Eu quero pensar com vocês sobre esse tema ao longo dessas duas plenárias que nós vamos ter hoje à tarde. Nessa primeira plenária, eu quero ter uma perspectiva geral com vocês do que é cura interior, nos termos que nós estamos falando aqui. Pensar como que o Ministério Bálsamo de Gileade, que é o ministério do qual eu faço parte, o ministério interdenominacional, como a Neu falou, da qual a Neu também faz parte, como que nós pensamos cura interior, o que significa esse termo, qual é a aplicação desse termo. Vamos pensar de maneira geral, mas não é uma aula. Nós vamos falar de Bíblia, vamos pensar o que Deus fala, e vamos deixar que a unção nos conduza ao longo dessa tarde, amém? Amém? Amém. Amém. Teremos um intervalo, e depois do intervalo nós vamos voltar, nós vamos pensar nesses conceitos aplicados especificamente na vida de um grandioso, indiscutível homem de Deus, na vida de um grandioso profeta que é referência para o povo de Deus ao longo da história. E vamos pensar como que essa visão de cura sobre a qual nós estamos falando foi aplicada à vida desse homem. Pausa dramática para tomar uma água. E eu quero começar com vocês com uma definição sobre o que é cura interior. Cura interior é o sarar e libertar de Deus para a nossa alma ferida. Você consegue repetir comigo? Cura interior. Calma, peraí, voltei. Cura interior é o sarar e libertar de Deus para a minha alma ferida. Eu sei que às vezes só de falar isso já gera um leve desconforto. Porque quando a gente fala em voz alta que a cura interior é o sarar e libertar de Deus para a minha alma ferida, alguns pontos de exclamação e de interrogação já surgem na nossa mente. Então, se Deus está trazendo para mim, nesse tempo, uma visão de sarar, é porque eu preciso ser sarado. Se Ele está trazendo uma visão de libertar, é porque eu preciso ser liberto. Mas mais do que isso, às vezes o que gera mais dor na gente é terminar a frase dizendo para a alma ferida dos outros. Não, porque seria mais confortável se fosse, né? Se cura interior fosse o sarar e libertar de Deus para a alma ferida daqueles que o Senhor trouxer a mim. Aleluia, glória a Deus, dos quais eu cuidarei. Mas não é assim que a frase termina. A frase termina com cura interior é o sarar e libertar de Deus para a nossa alma ferida, para a minha alma ferida. E se vocês são gente, assim como eu, falar isso em voz alta já começa a mexer em algumas coisas e gerar algum desconforto, porque ao longo da nossa trajetória, não só como cristãos, mas como seres humanos mesmo, no tempo que nós vivemos, muitas vezes nós somos empurrados e conduzidos a negar o que nós sentimos, ou pelo menos não lidar com o que nós sentimos. Não lidar com as dores que se acometem sobre nós, não lidar com as dores que nós acumulamos ao longo da vida. Entendemos muitas vezes que isso é coisa de gente fraca,
que isso é coisa de gente que não é crente, porque a partir do momento que eu sou crente, eu não tenho mais dores, eu não tenho mais traumas, eu não tenho mais nenhuma dificuldade em fazer nada do que eu preciso fazer. E a gente vai acumulando essas coisas e carregando esse peso, e ao longo do tempo a caminhada com Deus se torna muito pesada e muitas vezes se torna impossível, e a gente começa a sucumbir debaixo desse peso que nós estamos carregando, quando Deus não espera que a gente viva carregando esse peso. Tem sim uma cruz para nós carregarmos, ainda existe uma cruz para nós carregarmos, mas Ele não espera que a gente venha carregando esse peso, o peso das dores com as quais não lidamos, com os traumas que nós negamos, com as sensações que nós não enfrentamos, com a máscara que nós nos obrigamos a vestir, que Deus nunca pediu que a gente vestisse. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que com a face descoberta é que nós nos aproximamos de Deus. E isso vai gerando uma dor e um peso que faz com que a vida cristã, com que a vida humana na terra, na verdade, se torne um fardo impossível de ser carregado. E aí, isso vai se somatizando no nosso corpo, isso vai nos acometendo de dores e de doenças de diversos tipos no nosso corpo, na nossa mente. Isso não é dizer que toda doença no nosso corpo, na nossa mente, tem essa raiz, mas é dizer sim, que esses problemas não lidados, não resolvidos ao longo das nossas vidas, se não causam, muitas vezes pioram gravemente esses problemas que nós trazemos no nosso corpo e na nossa mente. E eu sei que isso pode ser talvez muita informação de uma vez só, mas essa, como eu falei na introdução, para nós pensarmos nesse tema ao longo desse dia. Vamos repetir mais uma vez a definição, então, antes de seguirmos para o nosso primeiro texto. Eu vou falar e vocês repetem em seguida, ok? Cura interior é o sarar e o libertar de Deus para a minha alma ferida. Vira para o irmão que está do seu lado. Não sei se você gosta de fazer isso ou não, tá bom? Admito que às vezes quando sou eu do banco eu não gosto não, porque eu não quero fazer mesmo. Mas isso é uma ferramenta muito útil para a gente ficar acordado em momentos mais complexos. Então vira para o irmão que está do seu lado e fala: cura interior é o sarar e libertar de Deus para a sua alma ferida. Se for seu cônjuge, você está proibido de falar isso com um tom de para a sua alma ferida. Não pode. É pecado. Não pode. É falar com serenidade, com aquele tom quase pastoral, sabe? Para a sua alma ferida, com tranquilidade, com leveza. Cura interior é o sarar e libertar de Deus para a nossa alma ferida, para a minha alma ferida. E nesse processo, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: tá, mas eu preciso dessa cura então? Eu preciso disso? Eu diria que você só precisa disso se você estiver vivo nesse mundo. Se você não estiver vivo nesse mundo, não se preocupe, você é um anjo e você não precisa de cura interior. Se você está vivo nesse mundo, você precisa, porque o mundo que nós vivemos é um mundo no qual constantemente, pela própria natureza desse mundo, é um mundo no qual constantemente nós estamos ferindo e sendo feridos. Eu lembro uma história que me marcou, uma história dos meus sobrinhos, que são na verdade sobrinhos da minha esposa Larissa, maravilhosa. Por favor, fica de pé, se as pessoas saberem quem você é. Ela está super constrangida agora, mas eu nem ligo. Essa mulher maravilhosa é minha esposa Larissa. Eles são sobrinhos da minha esposa, na verdade. E ela me contou que quando eles nasceram no dia que nós os conhecemos, inclusive. No dia que eles nasceram, e digo eles porque eles são gêmeos, eles nasceram prematuros. E eles tiveram que ir para a UTI neonatal, onde eles ficaram por quantos dias, meu irmão? Onde eles ficaram 15 dias. E para quem já passou por isso, ou para quem conhece alguém, isso é um processo muito traumático. A mãe, depois de dar à luz aos gêmeos, ela teve que ir para casa, ela e o marido, sem os filhos.
porque eles tiveram que ficar na UTI neonatal. Eles voltaram para uma casa vazia, preparada para receber 2 crianças que não vieram com eles. Então, esse foi um momento extremamente doloroso para essa mãe e para esse pai. Mas não foi só para os 2. Os meus sobrinhos cresceram, eles vão fazer agora 6 anos, dia 13 de outubro. Mas durante os primeiros 2 anos da vida deles, sempre que eles iam para o hospital, eles choravam compulsivamente. Eles odiavam ir para o hospital, odiavam o médico, sem nenhuma razão aparente. Por quê? O processo também foi traumático para eles, porque já é comprovado cientificamente que quando a criança nasce, o que ela precisa é do aconchego e do acolhimento da mãe. Porque o nascimento por si só é uma experiência muito traumática para uma criança. Sair de dentro do útero para o mundo, para a luz, para não mais estar no aconchego materno, é traumático por si só. E em vez de eles poderem ser acolhidos e tomados pela mãe e permanecerem com ela, eles ficaram numa incubadora, muito cuidadosa, muito boa, mas fria, que não era a mãe, por 15 dias. Quem errou nesse caso? De quem é a culpa dessas crianças carregarem esse trauma agora? Dessas crianças carregarem esse trauma agora? De ninguém. É da própria natureza desse mundo que nós vivemos, que nós sejamos feridos e que muitas vezes nós também venhamos a ferir outros. Muitas vezes sem querer, pela própria convivência. Então, se você está nesse mundo, você já foi ferido. Mas se você está nesse mundo, você também já feriu. Então, se você está vivo nesse mundo, se você não é um anjo disfarçado aqui nessa tarde, você precisa de uma visitação da parte de Deus continuamente, trazendo cura para você. Mas Eric, você falou continuamente agora, você não tinha dito isso antes, porque eu acho que eu já passei por um processo de cura, e as dores que eu tinha, eu não tenho mais. Amém? Eu também tenho várias dores que eu tinha que eu não tenho mais. Mas a verdade é que enquanto estivermos nesse mundo, esse processo continua. Porque eu não sei quando você se converteu, mas eu vou ter um palpite de que mesmo depois de você se converter, você feriu alguém pelo menos uma vez. Não pode olhar para o cônjuge. Já falei com vocês. Não pode olhar para o cônjuge com o canto do olho. Mas eu também sei que depois que você se converteu, pelo menos uma vez alguém te feriu. Por quê? Porque não tem a ver com o ser salvo ou não ser, nesse caso específico que nós estamos falando. Tem a ver com a própria natureza desse mundo e viver nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, se você me perguntar, Eric, eu preciso de cura? A minha resposta vai ser sim, mesmo sem conhecer você. Por quê? Porque eu conheço o mundo no qual nós estamos vivendo. E porque a palavra de Deus nos disse que nós precisamos. E aí, com isso, eu quero ler o primeiro texto com você, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Nós temos alguém para projetar esse texto? Temos? Temos? Joia. É Tiago, capítulo 1, versículo 21. E quero pensar com vocês sobre esse texto. Eu estou com ele aqui comigo na versão ARA. Eu não sei qual versão que vocês usam. Eu estou com vocês na versão que vocês tiverem. Mas eu tenho como referência aqui a versão ARA. Outra pausa dramática para a água. Se não conseguimos também, não tem problema. Eu leio aqui de todo mundo junto. Sim. Gente, me falaram aqui que sou eu que estou tampando o microfone aqui embaixo, fazendo minha voz sumir, vocês acreditam? Sou eu que estou me mutando sem querer. Não vou fazer mais isso, prometo. Ou talvez eu faça sem querer porque eu esqueci. Mas vocês falam assim, eu vou entender que é para tirar a mão. Eu vou ler com vocês aqui então, caso vocês queiram anotar ou acompanhar, eu estou lendo Tiago, capítulo 1, versículo 21. Essa é uma carta que Tiago, o apóstolo,
escreveu. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: escreveu para quem? Essa resposta Tiago nos dá no mesmo capítulo 1, lá no início. Ele começa a carta dele falando assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Versículo 2 começa com: meus irmãos. Então, a primeira coisa que a gente nota é que Tiago está escrevendo esse texto para cristãos, certo? Primeiro porque ele se refere às 12 tribos na dispersão, ele está se referindo àqueles que confessam a fé cristã, espalhados pelo mundo afora, mas que são cristãos, e ele se refere às pessoas como meus irmãos. Então é importante nós lembrarmos que Tiago não está escrevendo essa carta para não cristãos, ele está escrevendo essa carta para cristãos, homens e mulheres da família da fé. Vamos lá para o versículo 21, que diz o seguinte: Tiago 1:21, estou lendo na versão ARA, como eu falei. Portanto, despojando-vos, colocando para fora toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, receba com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, para cristãos, Tiago está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam colocar para fora toda sorte de impureza. Ele está falando isso para cristãos, para homens e mulheres como eu e você, espalhados pelo mundo afora. Não pode falar assim: não, mas era só para os Gálatas. Não. Tiago escreveu essa carta para os cristãos espalhados pelo mundo afora. Ele está falando para esses cristãos: coloquem para fora todo tipo de impureza. Para quê? Para vocês conseguirem receber a palavra da parte de Deus que está sendo derramada sobre você. Nós acumulamos impureza e nós precisamos colocar essa impureza para fora com um propósito. Por que eu coloco essa impureza para fora? Para eu poder chegar diante de Deus e falar: Deus, estou perfeito, estou pronto para ser amado por você agora. Não. Eu coloco essa impureza para fora com um propósito. Qual é esse propósito? Para que eu não me sinta mal quando eu me comparar com meu irmão e achar que ele é mais crente do que eu? Não. Eu coloco essa impureza para fora porque há uma palavra que está sendo derramada sobre mim. Há uma verdade que está sendo derramada sobre mim, que eu não vou conseguir receber, que eu não vou conseguir, como a versão ARA diz, acolher. Eu gosto muito dessa escolha de palavra. De acolher com mansidão, ou seja, ver que a palavra vem da parte de Deus e falar: sim, Senhor, eu quero receber e trazer isso para dentro de mim. Eu não consigo fazer isso se eu estiver cheio de impureza. Inclusive, isso me lembra um episódio que Jesus está lavando os pés dos discípulos, e aí ele vai chegar para lavar os pés de Pedro, e Pedro, sendo Pedro, fala: você não lavará os meus pés, isso é trabalho de servo de baixo escalão, então não vou aceitar que você lave os meus pés. Aí Jesus vira e fala: tudo bem, então você pode não deixar que eu lave os seus pés, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro, sendo Pedro, fala: então me dá um banho, estou pronto, lave-me todo. E Jesus fala: não, Pedro, você não precisa tomar um banho, porque quem já foi lavado só precisa lavar os pés. O que isso significa? Significa que por mais que você seja purificado, o viver nesse mundo, o transitar nesse mundo vai sujar os seus pés. E se você não aceitar que os seus pés estão sendo sujos por transitar nesse mundo, se você não aceitar que você está tendo contato com impureza só por estar nesse mundo, essa sujeira vai se espalhar. Não é no rejeitar a impureza que você se mantém limpo, você se mantém limpo se limpando. E gente, eu não preciso falar isso para vocês, eu sei disso, porque eu sei que aqui, como no Brasil, se vocês ligarem a televisão, vocês já recebem uma enxurrada de impureza. Seus filhos vão para as escolas e vocês têm que lutar contra a impureza que está entrando pela porta.
E você abre o celular e tem que lutar contra a impureza que quer entrar pelo celular. E aí você entra no carro e liga o som, e se não tomar cuidado, tem que tomar cuidado com a impureza que vai entrar pelo som também. As trevas estão o tempo todo buscando espaço para entrar e sujar. Enquanto a gente vive nesse mundo e transita nesse mundo, os nossos pés vão sendo sujos. E se a gente não aceitar que Deus quer nos limpar, que nós precisamos colocar para fora essa impureza continua se espalhando ao ponto de que vai chegar um momento em que nós não temos parte com Cristo. Então a gente volta para Tiago no 21. E Tiago fala: Portanto significa o quê? Por causa disso, vocês precisam colocar para fora toda a impureza, toda a imundícia que vocês, querendo ou não, foram entrando na alma de vocês. É um recadinho, gente. É para eu ler e não falar para ninguém. Tudo bem, ok, certo, entendido. Daqui a 10 minutos eu vou ter esquecido disso, vou ter que ler de novo discretamente, mas por hora eu entendi. Tendo isso em vista, né, você pode me avisar quando eu tiver 15 minutos? Faz para mim, por favor, Jóia, porque eu já esqueci tudo que você escreveu aqui. Então tá bom. Tiago fala isso para nós porque, usado por Deus, Tiago sabe que é impossível não ter contato com a impureza. Nós precisamos colocar para fora para receber a palavra. Amém. Essa é a visão de cura que Deus tem para nós. Deus tem uma visão de cura para nós que busca nos sarar e nos libertar continuamente dos traumas, das dores, dos problemas que nós já enfrentamos e que nós ainda estamos enfrentando hoje. E que nós vamos continuar enfrentando enquanto nós estivermos nesse mundo. Vocês estão aí? Amém. Vocês estão aí? Amém. E aí vem um outro ponto. Eu falei com vocês que cura interior é o sarar e libertar de Deus para a nossa alma ferida. E quero falar com vocês sobre a alma. Se Tiago está escrevendo isso para cristãos, quando ele diz a qual é poderosa para salvar a vossa alma, ele não está falando de ir para o céu, correto? Ele já está falando com homens e mulheres que já são de Deus, que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, que já tem lá o seu nomezinho na ficha de entrada no céu, na imigração celestial, está lá o nomezinho deles direitinho, pré-aprovados, para eles entrarem. Então, quando o Tiago fala para salvar a vossa alma, ele não está falando de ir para o céu. Então, do que Tiago está falando? E eu quero passar por 2 textos com vocês para pensarmos isso. Você não precisa abrir se não quiser, eu vou ler, e aí vocês podem anotar e conferir se eu li direitinho depois, por favor. O primeiro texto é Salmos 42:11, que é o famoso salmo que começa com: assim como a corça anseia por águas, blá blá blá, coisas bonitas. E aí termina, Salmo 42:11 termina da seguinte forma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. É muito interessante que Davi está sendo usado pelo Espírito Santo e movido num momento lindíssimo de adoração, compondo um dos salmos mais maravilhosos que nós temos registro na palavra, apaixonante. É um salmo que você canta, que você lê ele em voz alta e ele entra como música, mesmo quando você não está cantando ele de forma musicada. É um salmo cheio de unção, que dá a ideia de uma criatura amada se relacionando com o seu Criador, de um filho se relacionando com seu pai de maneira apaixonante. Apaixonante. Mas Davi termina esse salmo dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Davi está falando: olha, tudo que eu disse aqui eu creio ser verdade, mas tem uma parte de mim que ainda não respondeu. Mesmo depois de todos esses versículos, no final desse salmo, mesmo depois de toda essa revelação, de toda essa unção, de toda essa glória, eu chego no final desse salmo
e ainda tem um pedaço de mim que resiste, um pedaço de mim que dói, um pedaço de mim que está abatido. Ele chama esse pedaço dele de alma. Ele vira e fala: por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Ele dá mais uma informação. Ela está dentro de mim. Ela não é quem eu sou eu, e existe dentro de mim a minha alma, e ela está perturbada, ela está abatida, ou seja, ela está nutrindo dentro dela sensações negativas, mas ela não sou eu. E aí ele vira para essa alma, ele vira para dentro de si e diz: eu digo para você, alma abatida e perturbada, espere em Deus, pois eu ainda vou louvá-lo, porque Ele é o meu auxílio e o meu Deus. Então já temos algumas pistas. Vamos agora para o segundo texto, que é Romanos 7, 18, 20, também um texto muito famoso. Romanos 7, 18 a 20. Que diz o seguinte, de novo estou lendo na Ara: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, algumas versões famosamente dizem, não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Isso aqui é Paulo sendo Paulo, um homem genial, à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo, versado em pelo menos 3 culturas diferentes, versado em vários idiomas ao mesmo tempo, um cara muito acima da média, construindo o raciocínio dele. E o que esse raciocínio que ele construiu diz? Ele diz o seguinte: então, há algo em mim que me impulsiona para o mal, mas eu não quero esse mal. Então, se eu não quero, esse mal não sou eu. Mas muitas vezes eu me vejo fazendo o que eu não quero fazer. E muitas vezes o que eu quero fazer, que é o bem, que é o bom, que é a melhor escolha, que é a escolha certa, isso às vezes eu não faço. Eu faço o oposto do que eu quero fazer. Olha que loucura. É o que Paulo está dizendo, só que no português de 2023. Olha que loucura. Eu não faço o que eu quero fazer, eu faço o que eu não quero. Eu faço o que eu sei que é a pior escolha. Por quê? Porque existe um mal que habita em mim, que não sou eu, que me impulsiona nessa direção. Existe um impulso, uma inclinação que me empurra nessa direção de fazer o que eu não quero fazer. E aí, eu diria que se você, de novo, não é um anjo disfarçado esperando a hora do lanche, você já viveu esse momento na sua vida. Vamos pegar um nível bem tranquilo. Você abre a geladeira, está tarde, você está com fome. Você abre a geladeira, tem uma saladinha linda. Ninguém nem entendeu a frase saladinha linda, né? Mas tem uma saladinha linda na geladeira, preparadinha, sem molho, mas super saudável, que vai te saciar. Você vai comer aquela salada às 11 horas da noite, meia-noite, e vai dormir, e ela vai te saciar, vai te nutrir, não vai te fazer mal, e você vai acordar amanhã zerada. Do lado dela, um bolo. Aí você, ai meu Deus, afasta de mim esse cálice. Um bolo. Mas sabe, aquele bolo de verdade, sabe? Com aquela cobertura, com aquele recheio. Aquele bolo que você abriu a geladeira 14 vezes ao longo do dia, olhou para ele e falou: afastai-vos de mim, e fechou de novo a geladeira. Aquele bolo, meia-noite, ele não é mais um bolo. Ele é algo transcendental. Ele é o banquete divino, manifestação de Deus na terra para você. E você olha aquele bolo, e você olha a salada e pensa: que competição injusta. Você sabe qual é o certo. Você sabe o que é o melhor.
Você sabe o que vai te fazer bem, você sabe o que vai te fazer mal, você sabe o que vai te deixar empanzinado e desconfortável aquela noite, você sabe o que vai te nutrir de maneira saudável e equilibrada. O que você come? Não responde. Só pensa. Salada, aleluia! Glória a Deus que respondeu salada, amém. Percebeu esse impulso? É disso que Paulo está falando. Porque, gente, geralmente nós pensamos nisso muito em termos moralistas, né? A gente pega os grandes pecados morais, a gente pensa em pecados relacionados à área sexual, pecados relacionados à área legal, em relação ao que é justo, o que é injusto, mas o que Paulo está falando aqui se manifesta todos os dias, o tempo todo. Toda vez que a gente se vê entre a escolha do que a gente sabe o que é melhor e o que a gente sabe que é pior, e a gente se vê em dúvida, porque, sejamos práticos, existe uma escolha que é boa e outra que é ruim. Qual é a dúvida? Certo? Se existe uma escolha melhor e uma escolha pior, não tem dúvida, eu vou escolher o que é melhor. Ou pelo menos deveria escolher o que é melhor. Tem gente que está ainda até agora pensando no bolo, para vocês terem uma ideia. É disso que Paulo está falando. É dessa dubiedade, dessa divisão que Paulo está falando. Paulo está falando, então, aquele que quer comer o bolo, esfregar o bolo na cara antes de dormir e se sentir mal durante 3 dias por causa disso, não sou eu. Aleluia. Não sou eu. É o mal que mora em mim. Mas que é um mal que cabe a você domar. Lembra do que Deus disse para Caim? Caim, o pecado bate a sua porta e ele quer dominá-lo, mas cabe a você dominá-lo. Então sim, a força dentro de você, o mal que há em você que quer comer o bolo, está lá. Mas ainda é sua responsabilidade dizer não, pegar a sua saladinha, temperá-la com suas lágrimas, comê-la e ir dormir em seguida. Ainda é seu dever. Fez sentido? Davi, Paulo, Salmos 42:11, Romanos 7:18-20. Estão falando da mesma coisa. A gente tem que lembrar que a gente está falando aí de 2 relatos com mais ou menos 1000 anos de diferença, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, pensa em como as pessoas falavam sobre as coisas há 1000 anos atrás, no ano de 1023, e pense em como nós falamos sobre as coisas hoje em 2023. A linguagem muda, mas o fato sobre o qual Davi fala, quando ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? É da mesma coisa que Paulo está falando quando ele diz, existe um mal em mim, entranhado em mim, que me empurra a fazer o que eu não quero. Às vezes eu cedo, e eu faço o que eu sei ser pior. Mas se eu sei que é pior, então não sou eu, porque se eu tenho a capacidade de distinguir entre o bem e o mal, e eu sei o que é melhor e o que é pior, eu sei que o melhor é o que deve ser feito, então quando eu escolho fazer o pior, eu estou cedendo a esse mal que há em mim, mas que ainda não sou eu. Você está aí? Amém? Então o que é esse lugar? O que é esta coisa? É o que nós hoje, 2000 anos depois de Paulo, chamaríamos, por exemplo, de psique, ou psique. É o que nós chamamos, nesse contexto da nossa definição de cura interior, como alma. É disso que nós estamos falando. Nós estamos usando a nomenclatura que Davi usou. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que estás perturbada, ó minha alma? Por que estás triste, ó minha alma? Por que estás querendo bolo, ó minha alma? É disso que a gente está falando. E aí, esse tem uma visão de cura, pessoal. Estou dando uma visão abrangente para vocês, mas tudo está no livro Uma Visão de Cura, que é o primeiro livro que é estudado no programa de cura interior. E aí, isso aí já não é mais comigo, é com a Neô. Procurem a Neô, fiquem no pé dela, mandem mensagem, ligue de madrugada. Ela adora que ligue de madrugada para ela. Podem ligar, tá bom? E dentro do programa de cura interior, vocês vão estudar esse livro que tem 10 capítulos. Então, vocês vão aprofundar muito além do que nós temos tempo para fazer nessa tarde.
Mas quando nós falamos que nós temos uma alma, nós estamos falando também que essa alma está mal condicionada. Há um mal dentro dela que precisa ser resolvido. É aí que entra a cura interior, que é o sarar e o libertar de Deus para você. Amém? Amém. Fez sentido? Vocês estão comigo? Amém. E aí, nesse livro Uma Visão de Cura, o pastor Josimar, que é o autor desse livro, que é o meu pastor há mais de 20 anos, ele, com esse contexto que eu apresentei para vocês, ele reescreve o texto de Tiago 1:21, não para mudar o sentido, mas para traduzi-lo nos termos que nós estamos pensando. E ele coloca da seguinte forma, e de novo, esse texto está no livro. Ele diz o seguinte: havia uma alma ferida, uma psique disfuncional, um conjunto de sensações em descontrole, um padrão de pensamento sem gerenciamento, uma vontade sem direção, uma alma cheia de impurezas ou de imundícias, como algumas versões dizem. Então Deus fez algo sobrenatural e salvou aquela alma da sua condição. Fez sentido? Então eu vou reler isso que eu acabei de ler agora e eu vou pensar com você em cada um desses pontos. E vocês reflitam se vocês vivem ou já viveram isso em algum momento da vida de vocês. Não precisa responder em voz alta. Cônjuges proibidos de cutucar, o pessoal fala assim, viu? Você já viveu isso? Não pode, está proibido também, é pecado. Havia uma alma ferida, uma psique disfuncional, ou seja, um conjunto de mente, uma mente que não está funcionando como deveria funcionar. Um conjunto de sensações em descontrole. Você já teve uma mente que não está funcionando como deveria funcionar? Você já teve um conjunto de sensações que parecia fora de controle? Uma raiva fora de controle, uma tristeza fora de controle, uma sensação de vingança fora de controle. Sabe aquela sensação que você de vez em quando para e fala, meu Deus, mas eu sou crente? Uma crente não pode sentir essas coisas não. Misericórdia. Um padrão de pensamento sem gerenciamento. Você já se pegou pensando em algo que você não queria pensar? Você já se pegou deixando a sua mente seguir por um caminho que você não queria? E de novo, não pensem nisso só numa perspectiva moralista, embora isso também se aplique. Mas pense, por exemplo, no dia que você acordou e pensou, meu Deus, não vai ter comida semana que vem. E você falou, mas calma, mas vai entrar dinheiro, vai ficar tudo bem. Mas você percebeu, não conseguindo parar de pensar nisso, aquele pensamento te engoliu e você passou o dia inteiro pensando em algo que você não queria pensar, ao ponto de você dormir exausto, deitar na cama e fazer... Não porque o dia foi particularmente puxado, mas porque aquele pensamento consumiu tudo que você tinha para dar. Sabe? Você já viveu isso? Não precisa responder em voz alta, mas você já viveu isso? Você já viveu então um padrão de pensamento sem gerenciamento, uma vontade sem direção. Acho que sobre a vontade a gente já falou um pouquinho. Uma vontade que você fala, vai para o norte, ela fala, estou indo para o sul, vai para a salada, estou indo para o bolo, vai para o exercício, estou indo para a cama. Uma vontade que não é direcionável. É disso que nós estamos falando. Mas tem uma segunda parte nesse parágrafo, nessa paráfrase que o pastor Josimar fez. Ele termina com, então Deus fez. Então Deus fez algo sobrenatural. Então Deus veio e fez, e salvou aquela alma, aquele conjunto emocional. Ele salvou aquela psique da condição em que ela estava. Ele salvou aquela alma. Ele não deixou aquela alma como estava. Deus fez uma intervenção. Tomou pela mão aquela alma e tirou aquela alma da condição em que ela estava. Deus tem cura para você. Deus tem cura para você. Vira para o irmão que está ao seu lado e diga para ele, Deus tem cura para você. Fala para ele, Deus não vai deixar você à mercê da sua alma.
Deus tem uma intervenção para você. E eu sei que Deus tem uma intervenção para você porque você está aqui nessa tarde. Se você está aqui, parem de falar sobre o bolo, voltem para mim. Se você está aqui nessa tarde, é porque Deus tem uma intervenção para você. E talvez seja exatamente essa tarde a intervenção que Deus tem para você. Eu convido vocês que vocês não terminem nessa tarde, porque uma frase que nós usamos no Ministério Gospel de Gileade é: enquanto houver fôlego, eu preciso de cura. Lembra que eu falei com vocês? Enquanto está nessa terra, a gente está sendo ferido e às vezes, raramente até ferindo os outros. E significa que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos precisar de cura. E aí alguns que sofrem do pensamento imediatista já ficam: peraí, então isso aqui não acaba? Eu não vou fazer aqui uma plenária, 2 plenárias, eu não vou receber uma imposição de mãos, aí eu nunca mais vou ter problema na minha vida. Me enganaram, eu queria ir para casa resolvido para sempre. Ou sei lá, com um remédio que eu tomo de 12 em 12 horas, eu nunca mais tenho dores na minha alma. Então, se alguém te disse isso, manda resolver comigo porque te enganaram, sim. Mas eu acho que ninguém te disse isso. Eu acho que isso é algo que nós queremos acreditar, porque cá entre nós, gente, seria tão mais prático, não seria? Um dia, um encontro, um momento, uma imposição de mãos, e ninguém mais, nunca mais teria um problema em sua vida, em nome de Jesus. Amém. E sim, Deus faz isso, gente. Eu conheço casos de pessoas que foram totalmente libertas, por exemplo, de vícios com pornografia depois de uma oração. Mas também conheço pessoas que passaram 20 anos lidando com vício até serem libertas. Por quê? Porque Ele é Deus, não sou eu o Deus da relação. Se Ele é o Deus da relação, Ele faz como Ele quiser, da forma que Ele quiser. E não cabe a mim demandar que Ele faça como eu quero que Ele faça. Mas isso é muito ruim, vocês já perceberam isso? Que dá vontade de ser Deus da relação de vez em quando, né? De falar: puxa Deus, eu orei isso uma vez, uma das orações mais imbecis que eu fiz na minha vida. Eu estava tendo com um problema já há algum tempo, e eu naquela dor, eu falei: Deus, por favor, só me dá um problema novo. Eita. Eu sei, gente, eu estou aqui também, eu sei que foi uma oração bem ruim de ser feita. Mas na hora que eu estava lá, no meio daquela crise, parecia uma oração muito inteligente. Eu estava errado, não era. Eu falei: Deus, só me dá um problema novo, eu não aguento mais lidar com o mesmo problema sempre. Eventualmente o problema passou, e adivinha? Problema novo. Exatamente. É um processo. E sim, enquanto houver fôlego, eu preciso de cura. Por quê? Porque enquanto eu tiver fôlego, eu vou estar ferindo e sendo ferido nesse mundo. Não seria ótimo a gente comer uma vez só e estar alimentado pro resto da vida? Não sinto um consenso sobre isso. A minha esposa gosta muito de comida. Quem olha assim, ela toda charmosa, toda linda, acha que não, mas ela gosta muito de comida. Eu sou mais o cara que gosta de dormir. Tá? Sempre tem alguém que gosta de dormir e que gosta de comer, né? Se 2 gostarem de comer, dá problema, porque começa a brigar pela comida, aí não dá certo. Sempre tem doce lá em casa, falando pro meu doce, eu falo: pode comer, amor, não ligo pra doce. Ela fala: obrigado. Se os 2 gostam de comer ao mesmo tempo, dá ruim. Se os 2 gostam de dormir, ninguém come. Então, é bom que tenha um equilíbrio. Eu, pelo menos, adoraria que eu pudesse comer uma vez só e nunca mais sentir fome. Que eu pudesse comer só quando eu quiser, só por lazer, né? Como a gente fala no Espírito Santo, de rock. Comer só de rock, comer só porque eu estou a fim de passar o tempo. Não precisar mais comer. Alguns adorariam não precisar mais dormir. Já pensou? Dormir só uma noite e nunca mais ficar cansado? Não fala comigo não, gente. Nunca mais ficar cansado, dormir uma vez só e poder trabalhar, estudar, cuidar das crianças, cuidar das crianças, cuidar das crianças, cuidar das crianças, cuidar das crianças para sempre, sem nunca mais descansar. Olha que beleza. Assim eu já consigo. Seria ótimo não precisar mais dormir depois de dormir uma vez só. Seria ótimo não precisar mais comer depois de comer uma vez só. Seria ótimo não precisar mais abastecer o carro depois de abastecê-lo uma vez só. Mas não é assim que o mundo funciona. Dentro desse mundo as coisas se desgastam, o que está limpo se suja. Eu ia até falar, seria ótimo tomar banho uma vez só, mas ia pegar muito mal, então não vou falar isso.
Mas nesse mundo as coisas se desgastam, as coisas se sujam e precisam ser limpas e precisam ser consertadas continuamente. Então por que você acha que a sua alma seria diferente? Por que com as suas emoções, com a sua vontade, por que seria diferente? Você está aqui. E sim, você não é daqui, amém? Amém. Você não é daqui, amém? Amém. Você faz parte de uma pátria celestial. Você não pertence a esse lugar. Mas você está aqui. Enquanto você estiver aqui, você está se desgastando, você está se sujando, e você precisa se reabastecer, você precisa se limpar continuamente. Enquanto houver fôlego, você precisa de cura. Você precisa do sarar e do libertar de Deus para a sua alma ferida, enquanto você estiver aqui. Amém? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Eu estou acabando, gente. Prometo que eu estou acabando, para vocês poderem lanchar. Minha esposa está aqui para mim, tipo, não quero lanchar. Ela não está não, gente. Pelo menos não externamente. Eu quero pensar com vocês sobre um pouco mais aprofundadamente o que é essa alma. Nesse livro, Uma Visão de Cura, a gente divide a alma em 3 partes. Para a gente conseguir enxergar melhor como ela funciona. Nós separamos a alma em mente, em vida emocional e em volição. Eu sei que são palavras, essa última palavra é um pouco mais complexa, mas é assim, a gente vai trabalhar cada uma delas rapidamente. Primeira parte é a mente. O que é essa parte da mente na nossa alma? São os pensamentos. Lembra que a gente falou atrás dos pensamentos que não são gerenciados, que não são direcionados? E, gente, por mais que eu tenha crescido no Bálsamo, crescido na Monte Sião, eu lembro quando caiu a ficha para mim, caiu a ficha, denuncia que eu não nasci nos anos 2000, né? Ok. Mas quando caiu a ficha, quando veio a minha percepção de que é minha obrigação gerenciar meus pensamentos. Quem aqui já ouviu a frase, eu não controlo o que eu penso, ou eu não posso controlar o que eu penso? Alguém já ouviu essa frase? Só eu já ouvi essa frase? Às vezes você mesmo disse essa frase. A ideia de que assim, eu estou pensando nisso, e alguém fala, não, para de pensar nisso. Aí você vira e fala, se eu pudesse parar de pensar, eu teria parado de pensar, né, querido? Aquele querido bem passivo-agressivo, ou quase agressivo mesmo. Ou príncipe. Ele para de pensar já, né, príncipe. Esse príncipe sai quase com uma bofetada. Mas essa noção de que nós não conseguimos controlar o que nós pensamos, não é bíblica. Quer que eu te mostre que não é bíblica? Eu vou lá com você em... Estava preparado não, tá bom, gente? Vou ter que pegar aqui agora, então vem comigo. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, pela renovação da nossa mente, significa que há uma mente a qual você está capaz, a qual você é capaz de renovar ou não. Correto? Quero abrir outro texto com vocês rapidamente para pensar na questão da mente. Filipenses 4, versículo 8, diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, que é puro, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Ou seja, Paulo está dizendo à igreja de Filipos, e por extensão a nós, porque se essa palavra está na Bíblia vindo a nós, ela também se estende a nós. Ele está falando o que deve ocupar o nosso pensamento. Ora, se ele está dizendo que deve ocupar o nosso pensamento, todo o oposto que ele está descrevendo aqui não deve ocupar o nosso pensamento, certo? Se ele fala para mim, tudo que é verdadeiro,
eu deve ter no meu pensamento, então tudo que é falso não deve ocupar o meu pensamento. Tudo que é respeitável, então tudo que é desrespeitável, que não é digno de respeito, não deve estar no meu pensamento. Tudo que é justo e puro, então tudo que é injusto e impuro, não deve ocupar o meu pensamento. Ou seja, nós temos sim uma obrigação, uma responsabilidade sobre o que nós pensamos. Nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos. Nós precisamos buscar de Deus sarar e libertar para a nossa alma no que tange a nossa mente, no que tange os nossos pensamentos. Precisamos que Deus faça uma intervenção para que nossos pensamentos sejam purificados e mantidos na direção que Ele quer que eles estejam. Eu quero que você pense. Se seu cônjuge não estiver esticando o pescoço para olhar, anota aí no seu caderno, no seu celular, de 0 a 10. Dá uma nota geral assim. O quão saudável estão os seus pensamentos? O quão saudáveis estão os seus pensamentos? De 0 a 10. 0 significa UTI. 10 significa correndo uma maratona e meia sem cansar. De 0 a 10, quão saudáveis estão os seus pensamentos? Quanto mais baixa a sua nota, maior a sua percepção de que você precisa do sarar ou libertar de Deus nessa área da sua alma. A segunda parte da nossa alma é a vida emocional, emoções e sensações. Desde a queda no Éden, a gente tem uma percepção muito clara, muito intensa, especialmente os brasileiros que têm uma origem latina, têm uma percepção muito clara e muito intensa das nossas sensações. Nós estávamos no carro, vindo para cá hoje, estava falando sobre isso, né? Eu estava numa fila essa semana e eu vi 2 americanos se brigando rapidamente, porque achou que um estava cortando fila e não estava. E aí, um foi rude com o outro foi rude com um, cada um seguiu seu caminho. E eu fiquei pensando, gente, se fosse no Brasil, eu estaria acudindo a mãe que está caindo desmaiada, outro mandando chamar o SAMU, e está caindo um para um lado e separa, cadê meu irmão? Separa do primo, já estaria. Porque o povo brasileiro tem um sangue latino que tem um lado bom e um lado ruim. Nós não somos apáticos por um lado, mas somos muito passionais por outro lado. Então nós temos uma percepção muito aguda das nossas sensações, das nossas emoções. Então nem preciso aprofundar muito nesse ponto, só preciso perguntar, de 0 a 10, o quão saudáveis são suas emoções e as suas sensações? Em outras palavras, com quanta frequência você se vê entregue ou com dificuldade de controlar sensações de ira, de inveja, de ciúme, de tristeza, de angústia, de ansiedade? O quão recorrentes são essas sensações e emoções que se veem fora de controle dentro de você? Quanto mais baixa a sua nota, mais você tem percepção, mais você percebe que você precisa do sarar e do libertar de Deus sobre essa área da sua vida, sobre a sua vida emocional dentro da sua alma. Vocês estão aí? Amém. A última parte da aula que eu quero pensar com vocês é a volição. Volição é um nome abrangente para a ideia de desejos e vontades. E a gente volta um pouco na história do bolo, porque quando nós falamos de desejos e vontades, a gente está falando desde desejos e vontades muito simples. Por exemplo, o quão fácil para você é levantar quando o seu despertador manda você levantar? Ou quantas vezes você aperta o botão soneca antes de levantar de fato? O quão fácil para você é comer o que você sabe que deve comer e não o que você quer comer? O quão fácil para você é fazer a quantidade de exercício que você sabe que precisa fazer para manter a máquina que é seu corpo funcional? Porque, gente, a gente precisa manter a máquina funcionando, certo? A gente não vive para a máquina, para o corpo. Mas se o corpo não estiver respondendo, não sei por que estou tentando fazer a obra, mas estou tão cansado. Como é que está a sua alimentação? Terrível. Eu só como fritura no café da manhã, no almoço e na janta. Quando eu vejo alface, meu estômago embrulha. Qual é a chance de sua máquina estar funcionando bem?
Quantas horas por noite você dorme? Horas? Não, eu durmo uns 30, 40 minutos, se Deus quiser. Meu sono é picado, durmo mal. Acordo cedo para trabalhar, não vou dormir tarde vendo TV. Qual é a chance da máquina estar funcionando bem para você conseguir? Eu percebo isso muito claramente quando estou cansado, quando estou com sono. A minha alma, ela quer se comportar igual uma criança pirracenta. Tipo, não quero fazer nada até eu dormir. Aí eu falo, não é assim que funciona, a gente tem que fazer o que tem que fazer. Então, se a gente tiver que ministrar, a gente ministra, tiver que trabalhar, a gente trabalha com o sono mesmo. Mas eu percebo dentro de mim a reação da vontade que não quer fazer aquilo e que faz com que eu gaste o dobro de energia para conseguir fazer. Vocês já viveram isso? Quem que já... Não deixa eu fazer isso sozinho, não. Quem que já viveu isso em algum momento? Amém. Eu queria... Não pode levantar a mão do coleguinha. Eu tô vendo. Não pode. Eu tenho que fazer X, mas eu não quero fazer X, porque X vai me custar 10. Vai ter um custo de 10 pontos emocionais para mim. Mas aí, porque eu não quero fazer X, aquilo ali não custa mais 10, custa 50. Porque eu estou pagando os 10 que eu tenho que pagar, mas os 40 de fazer o que eu não quero fazer. Aí o exercício físico, que era para custar 10 pontos emocionais, custa 195 mil. E eu acabo o exercício quando eu voltar para a cama, mas são 7h30 da manhã, eu tenho que trabalhar. Essa é uma vontade, uma volição, um conjunto de desejos e vontades completamente fora de controle. De 0 a 10, o quão saudável está a sua volição? O quanto, em outras palavras, de 0 a 10, o quanto você consegue fazer o que você sabe ser o melhor, com leveza e da forma que você sabe que tem que ser feito. De 0 a 10. Não pode espiar a nota do coleguinha. Às vezes eu estou vendo, mas se eu não estiver vendo, Deus está vendo. Não pode. Efésios perguntas para vocês, não vocês se sentirem mal, tá? Vocês terem uma perspectiva de áreas da sua alma, das 3 áreas da sua alma, de maneira mais objetiva, de maneira menos conceitual e mais prática. Fez sentido? E aí você fala, não, Eric, mas eu estou com 10 em tudo. Primeiramente, glória a Deus. Estou surpreso que Deus ainda não te arrebatou. Então não levanta a mão não. Se você levantar a mão, Deus te arrebata. Não pode. Se ouvir barulho de carruagem, corre, ela é para você. Não vai. Então, primeiramente, parabéns pela sua nota 10 em tudo. A segunda coisa que eu diria é, existe um conceito chamado auto-engano, que diz respeito à nossa dificuldade de avaliarmos a nós mesmos. E tá tudo bem. Por isso que todas as vezes que eu falei da nota, eu não falei que 0 você tá mal e 10 você tá bem. Eu falei, a sua nota mede a sua percepção de como está aquela área na sua vida. Porque também pode ser, gente, que vocês estejam colocando a nota mais baixa do que a realidade. E outras coisas podem influenciar nisso. Tá faltando 10 minutos, ninguém me avisou que tá faltando 10 minutos, hein? Ainda bem que eu lembrei de olhar agora. Manda um papelzinho pra mim, por favor. Então eu estou obrigatoriamente terminando agora, gente. A sua percepção dessas áreas dificilmente vão estar exatamente ilustrando a realidade dessas áreas. Porque o ser humano tem uma dificuldade muito grande de se autoavaliar. Eu vi um artigo recentemente que falava que pessoas que são muito ruins em fazer alguma coisa, geralmente se acham muito melhores do que realmente são. Então, a pessoa, você canta bem? Não, eu canto bem. A pessoa, assim, é aquela cana furada, sabe? É um canudo que acha que está cantando. Não, eu canto bem. As pessoas que são muito ruins em uma atividade tendem a achar que elas são melhores do que elas realmente são. Mas pessoas... Eu não sei de nada, eu acabei de chegar nessa cidade, ninguém me contou nada. Mas pessoas que são muito boas também têm dificuldade de se autoavaliar. Elas tendem a se achar piores do que elas são. Aí você fala, então eu sou realmente muito bom, porque eu realmente acho que eu sou bem ruim. Não, não funciona assim. Esse artigo é só para ilustrar que as pessoas têm dificuldade de se autoavaliar. Por curiosidade, por que as pessoas que são muito ruins acham que são boas?
Aí os cientistas disseram, é que elas são tão ruins, elas desconhecem tanto, que elas nem sabem o que elas não sabem. Fez sentido? Sabe a famosa frase, somente sei que nada sei? As pessoas são tão ruins que nem isso elas sabem. Por outro lado, as pessoas que são muito boas, elas também se autoavaliam mal, porque elas acham que todo mundo é tão bom quanto ela. Então, o físico, por exemplo, eu sei explicar muito bem a teoria das partículas quânticas, a teoria do espaço-tempo contínuo, mas todo mundo sabe isso, né? Não, cara. Na verdade, quase ninguém sabe isso. Na verdade, ninguém nem entendeu o que você acabou de falar. As pessoas normalmente têm grande dificuldade de se autoavaliar. Então, as notas que vocês deram são só uma indicação, um indicativo da percepção de vocês sobre essas áreas. Mas Deus atua nessa percepção. A não ser que você tenha dado 10 para tudo, Deus está falando para você, e nesse caso, mãozinha aqui embaixo, não levanta, senão Deus puxa. Se der lá abaixo de 10, em qualquer dessas notas, Deus está falando para você, então, eu estou aqui para puxar o seu 6 para um 7. Eu estou aqui para puxar o seu 0 para um 1, para um 2, e progressivamente caminhar com você no seu aperfeiçoamento até a vinda de Cristo. Eu estou aqui para puxar o seu 9.8 para um 10. Glória a Deus. Eita, Jesus. E trabalhar no seu auto-engano. Isso eu que estou falando, tá bom, gente? Não é Deus não, tá bom? Que Deus é gente boa. Deus está falando com você. Eu te trouxe aqui para te mostrar que existe um pensamento sem gerenciamento que precisa ser gerenciado. Que existem emoções descontroladas que precisam ser controladas. Eu estou aqui para te mostrar que existe uma vontade sem direcionamento que precisa ser direcionada, porque se você não tomar a decisão e a postura de gerenciar os pensamentos, de governar suas emoções, de direcionar a sua vontade, você vai se destruir e destruir a vida das pessoas ao seu redor. Em alguns casos, como já está acontecendo. Não estava nos planos. Eu vou contar uma história bem rapidamente para vocês. E aí eu já vou orar com vocês e liberar vocês para o lanche. Davi era um grande homem de Deus. Grandiosíssimo. É tido como referência por toda a Bíblia. Você vai ler no livro de Reis e Crônicas especialmente, você vê que todos os reis que vêm depois de Davi estão comparados com Davi. Davi era referencial de homem de Deus. Davi é usado por toda a Bíblia, até o livro de Apocalipse, como uma referência da linhagem da qual o próprio Messias, do qual o nosso Jesus veio. Ele é um ponto de referência na história bíblica. Não foi nem o primeiro rei de Israel, mas foi o principal. Mas um dia, os pensamentos de Davi não ficaram gerenciados, não foram gerenciados. Um dia, as emoções e as sensações de Davi não foram governadas. Um dia, a vontade de Davi não foi direcionada. Você sabe do que eu estou falando? Batseba. Um dia, Davi não foi para a guerra que ele deveria ir, porque o texto começa dizendo: no tempo em que os reis iam para a guerra, porque naquela época, geralmente, os reis iam à guerra na primavera. No tempo em que os reis iam para a guerra, Davi não foi para a guerra, começou mal. Se era o tempo que os reis iam para a guerra, por que você não foi? Mas digamos que ele tivesse um bom motivo. Tinha que dar um banho no peixe dele, levar a avó na capoeira, sei lá. Teve um bom motivo, não foi para a guerra. No tempo que os reis iam para a guerra, Davi foi e viu do alto do lugar onde ele estava no palácio dele, ele viu Batseba se purificando, se banhando. E aí, pensamentos ficaram sem gerenciamento. Ele não controlou os pensamentos que ele estava tendo. Ele não governou as emoções que vieram. E ele também não direcionou a vontade. Ele cedeu os pensamentos que não deveria ter. Ele cedeu as emoções que não deveria ceder. Ele cedeu a vontade que não deveria ceder. E ele desgraçou a vida de Batseba, de Urias, que não tinha nada a ver com a situação.
e desgraçou inclusive a genealogia dele, porque por causa disso a espada não se apartou da família de Davi. E anos depois o próprio filho dele queria matá-lo. Na verdade, anos depois, o próprio filho dele matou o primogênito dele e buscou matá-lo. Vocês sabem a história. Eu estou pegando um exemplo muito dramático, muito intenso que vocês conhecem, para a gente pensar em grande escala. Mas hoje, Deus dá a vocês a oportunidade de encararem os pensamentos sem gerenciamento, as emoções sem governo, os desejos sem direção, e dizer: chega, basta, eu preciso do sarar e do libertar de Deus para minha alma ferida, eu preciso do governo de Deus sobre as minhas emoções, eu preciso da direção de Deus sobre a minha vontade, eu preciso do gerenciamento de Deus, eu preciso que Deus gerencie, Ele seja aquele que vai abalizar, que vai direcionar e vai manter na rota certa os meus pensamentos, porque se eu não fizer isso, minha vida vai espiralar numa direção que eu não quero que ela vá. E talvez, queridos, já esteja espiralando. Eu vou contar um pouco da minha história em relação a essas coisas no próximo plenário, mas eu quero te convidar agora a orar comigo. Eu quero te convidar a ficar de pé, na verdade, que nós fazemos essa oração. Você não é a sua alma. Eu vou repetir, você não é a sua alma. Você não é os seus pensamentos sem gerenciamento. Você não é as suas emoções sem governo. Você não é os seus desejos sem direção. Você não é o que você sente. Repita comigo: eu não sou o que eu sinto. Você não é o que você sente, mas está sob a sua responsabilidade governar tudo isso que eu acabei de descrever. Talvez Deus tenha te trazido aqui como uma última grande oportunidade antes de uma grande, péssima decisão. Talvez Deus tenha te trazido aqui ao longo de uma espiral de mau cuidado com o seu corpo, de mau cuidado com os seus pensamentos, que tem destruído você e destruído a sua casa, mas tem sido discreto ao longo de décadas às vezes, consumindo tudo que está ao redor, afastando as pessoas de você e amargurando você nesse processo. Eu infelizmente não conheço você, eu adoraria conhecer você, mas eu sei que se Deus trouxe você aqui, é porque Ele tem um novo lugar para te levar. Ele tem um novo lugar no relacionamento com Ele para te levar. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e fazer essa oração. Fala para Deus que você precisa do sarar e libertar dele para a sua alma. Fala para Ele que você quer o sarar e libertar dele para a sua alma. Admite que você precisa, não porque Deus precisa que você diga para Ele que você precisa, mas porque existe um princípio que Deus obedece, porque foi Ele mesmo que criou, um princípio que diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou ter intimidade, eu vou ter comunhão com você, porque é isso que cear com você representa, meu filho. E por isso, eu estou à porta e bato. Eu tenho cura nas minhas mãos. Eu tenho sarar e libertar para a sua alma ferida nas minhas mãos. Mas Ele está à porta e bate, dizendo: filho, eu estou aqui fora, com sarar e libertar da parte de Deus para você. Você aceita? Dá a resposta para Ele. Dá a sua resposta para Ele. E a fé, Deus de Abraão, nós precisamos do seu sarar e do seu libertar. Nós aceitamos o seu sarar e o seu libertar.
Deus, nós chegamos diante de Ti reconhecendo que nós não estamos no 10. Às vezes estamos muito longe do 10 em todas as áreas. Nós estamos presos em ciclos de vícios, em ciclos de violência, em ciclos de decisões que nós não queremos tomar, de escolhas que fazemos sem querer. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós abrimos nosso coração, nós abrimos nossas mãos para receber de Ti, Pai, o sarar e o libertar que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós recebemos de Ti, nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Porque Ele vem te visitar nesse dia. A Nil vai dar instruções para vocês agora, porque eu não tenho a menor ideia do que é.